Então, meus irmãos, vamos para Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, quero ver com vocês dos versos 1 até o verso de número 12. Texto conhecido principalmente para você que é crente velho. Se você é crente que nasceu num lar evangélico e você foi à igreja quando criança, na escolinha, na EBD, você ouviu falar da visita dos 3 reis magos, não é? E a gente vai ver aqui que o texto nunca falou de 3 reis magos, mas a gente vai reproduzindo os 3 reis magos. Talvez alguns vão dizer que nós vamos dizer que são os 3 reis magos, ou os 3 magos, porque o texto não fala que eles eram reis e nem que eram 3. Mas observa, a gente vai produzindo isso e reproduzindo, mas o texto não diz que eram reis e nem diz que eram 3. Tem os nomes lá, o Belchior, aquilo ali é tudo uma tradição que, além de ser posterior à bíblica, ela não é verdade. Mas geralmente alguns vão pensar que eles fazem uma alusão a 3 magos por causa de 3 presentes. Mas nós vamos, numa simples leitura, você vai observar, não eram reis e nem eram 3. Então é um texto conhecido, mas há algo precioso aqui e importante no texto para nós pensarmos sobre o Natal. Então o texto vai dizer assim, Mateus capítulo 2, dos versos 1 até o verso 12, diz assim: Tendo nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu eles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo-se os tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Palavra essa que nos instrui e nos faz relembrar, pensar acerca do Natal. Seja conosco, nos abençoe e nos convença. Nos admoeste, nos console e nos encha da esperança que só a palavra do Senhor tem. Pai. Senhor, oramos. Amém. Então, mais um ano que se acaba, um ano que nós temos o privilégio de comemorar o Natal, e independente das motivações das pessoas, se elas são corretas ou incertas, santas ou ímpias, mais uma vez nós temos a oportunidade de lembrar o Natal. Nós já temos falado sobre isso, terceiro domingo seguido. Natal é o nascimento da salvação. Natal é a luz resplandecendo no horizonte escuro dos corações do mundo. Foi isso que nós vimos em Isaías 9. Resplandeceu a luz. O nascimento de Jesus.
o Filho de Deus, aquele que foi planejado na eternidade. Antes que houvesse céus e terra, a promessa estava estabelecida. Quando a gente olha para as Escrituras, Deus fala durante toda ela sobre o nascimento. Ele profetiza sobre Jesus na história. Quando a gente olha para o Antigo Testamento ele é a preparação para a sua chegada. Desde o Éden, Deus anunciou, lá em Gênesis 3,15, que a vinda de Jesus foi antevista. E os patriarcas viram, os profetas descreveram, e todo o povo esperou. O povo da aliança esperava, ansiava pelo nascimento. A promessa que o Senhor planejou antes da fundação do mundo. Desde o Éden, Ele começou a colocar o seu plano em ação. E Deus, meus irmãos, Ele preparou o mundo para a chegada de Jesus. Ele escolheu um povo, Ele chama alguém, um ímpio, Abraão, adorador de ídolos, e através dele, Ele suscita um povo. E Ele, a partir daí, Ele prepara a chegada do Messias. E esse povo, ele traz o Messias, etnicamente, e Jesus é judeu. E esse povo também, eles são portadores, eles são os responsáveis por preservar as Escrituras. O Antigo Testamento vem pronto para mim e para você. Por isso que aquela ideia que às vezes você já ouviu, não, porque a igreja que produziu o cânon, a Bíblia vem da igreja. Não, isso é mentira. Os judeus, quando Jesus nasce, o Antigo Testamento estava compilado, pronto, organizado, sempre foi assim. E depois os apóstolos, nós só agrupamos no decorrer do tempo. Então eles foram os recipientes da palavra de Deus. Os gregos, eles deram uma língua universal. Os romanos, uma lei universal. Olha quando a gente vê o nosso Deus trabalhando, preparando o universo. Uma língua falada no mundo inteiro, uma lei respeitada e obedecida no mundo inteiro. E aí, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Meus irmãos, Jesus veio ao mundo. Um comentarista vai dizer que Deus encarnou e vestiu pele humana. Isso é motivo de eu e você nos alegrarmos, nos regozijarmos, gritar aleluia, Senhor. Obrigado porque a salvação veio. A graça se tornou visível. A gente viu Simeão. Simeão olha para Jesus. Toda a sua expectativa está diante dos seus olhos. Ele pegou, ele apalpou. A graça, a salvação se tornou visível. Quando eu penso nisso, eu fico maravilhado com a graça e a misericórdia de Deus, meus irmãos, porque as pessoas puderam ver, ouvir e falar com o próprio Deus, face a face. Você já parou para pensar nisso? Jesus é Deus, Ele andou, Ele conversou, Ele ouviu, as pessoas abraçaram, ouviram Ele rindo, conselhos. Olha que maravilha. Pessoas que num determinado tempo da história puderam de fato ver o Deus encarnado, ver e conversar com o próprio Deus. E quantas pessoas passaram por Jesus como sendo só mais um, e era o próprio Deus. O maior milagre, meus irmãos, não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra. Ele sair da sua glória, da sua majestade e vir morar com pecadores. O Rei dos Reis, o dono de tudo, Ele vem, se encarna, meus irmãos, e Ele vive de maneira simples. Deus encarnado num caixote, dentro de um curral, com aquele cheiro maravilhoso, típico do curral. É ali que Ele nasceu. A esperança, a salvação estava ali. E todo ano vai chegando novembro, as luzes da cidade vão acendendo, as propagandas, as Black Fridays, as expectativas vão lembrando para mim e para você desses fatos. As coisas vão apontando para nós de tudo isso que aconteceu.
E quando a gente olha, meus irmãos, Jesus ele é um personagem mais paradoxal da história. Jesus ele é o mais amado e o mais odiado. Jesus atrai alguns e incomoda outros. Ele alegra uns e apavora outros. E essas reações que são reais e visíveis no nosso tempo, ela tem um motivo. É porque Jesus está vivo. Alguém vai dizer assim, homens não amam nem odeiam perpetuamente aqueles que estão mortos. É por isso que Jesus ele é assim, alvo de amor e alvo de ódio. Ninguém ama ou ninguém odeia quem está morto. Talvez se você perguntar para um judeu, ele ainda nutre algum tipo de ódio pelo Hitler, talvez pelos alemães, não sei, mas toda a humanidade, porque faz muito tempo, ele morreu. Ninguém ama e ninguém odeia quem está morto. Vi na Netflix, lançou há poucas semanas, um filme, uma minissérie sobre o Ayrton Senna. O Ayrton Senna marcou nossa geração. Nós sabemos quem é o Ayrton Senna. Quando a gente ouve o tan, a gente sabe o que está dizendo, a gente sabe o que está por trás disso, a gente sabe, há uma memória afetiva que desperta dentro de nós, emoções e tantas coisas outras. Mas essa geração não, ela vai olhar, ela vai dizer, só é mais um piloto, só é mais uma história, mas para nós não. Para nós que vivemos naquela época, significa muita coisa. Quem não chorou quando ele morreu? Nós perdemos um ícone, um ídolo, nós perdemos. Mas essa geração nem sabe quem que é Ayrton Senna. É só mais um. E assim, meus irmãos, é a figura de Jesus. E mesmo depois de 2000 anos do seu nascimento, nós ainda testificamos as mesmas reações marcantes e vívidas. Ódio, amor, atração, alguém quer estar perto, alguém quer distância, alguém quer ouvir, alguém nem quer ouvir. É muito comum. E o Natal, meus irmãos, é um período onde a graça e o juízo de Deus ficam marcantes. Você já parou para pensar? Por que a graça de Deus fica evidente? É porque para nós que temos luz, para nós que sabemos o significado, mesmo que mínimo do que significa o Natal, é Deus dando oportunidade mais uma vez, de maneira graciosa, amorosa, paciente, bondosa, a mim, a você e a todos aqueles que se encontram desviados, perdidos, brincando com Deus, de que eu preciso de prestar atenção. Deus me deu mais um ano de vida. Eu consegui com essa vida chegar até dezembro. Então é um período de graça. E é um período também de juízo, por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela tanto condena quanto salva. Então para nós que temos luz, é um momento de nós entendermos a graça que chegou, uma oportunidade de vida que o Senhor nos dá, mais uma chance. Mas em contrapartida, para um grupo grande, muito grande de pessoas, é só mais juízo sendo derramado neles, porque é uma data que é para lembrar de que a salvação chegou, o rei voltará, Jesus nasceu. Nós precisamos de conversão, nós precisamos de mudança de vida, nós precisamos de arrependimento, mas o mundo não está nem aí. Então o Natal ele é esse misto de graça e de juízo. Para uns é juízo. Quantos natais eu te dei? 40, 50, 60 natais, 80 natais, e você permaneceu duro. Então, meus irmãos, o Natal é isso. O Natal, ele é marcante. E o texto aqui, ele vai relatar para mim, para você, e vai apontar algumas reações das pessoas e do mundo diante do nascimento do rei. E é com isso que nós vamos olhar um pouco essa noite. O texto começa assim, versículo 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia,
Em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles eram magos do Oriente. E magos aqui, meus irmãos, eram magos sábios. Naquela época, astrologia e astronomia era uma coisa só, basicamente. Mas o fato é que esses magos sábios oriundos do Oriente vieram para adorar a Jesus. Provavelmente eles eram babilônicos, persas ou algum povo ali do deserto da Arábia. Não dá para, com precisão, nós marcarmos. Mas o fato é que nós sabemos que o povo de Deus passou um bom tempo na Babilônia. E lá existia um homem que deu bom testemunho. Lá existiam os escritos dos judeus. Existia alguém que ensinou a respeito do Deus dos judeus. Talvez ali com tão pouca informação, tantos anos depois, Deus de maneira milagrosa e surpreendente guia esses homens para adorar. Aquilo que talvez os seus antepassados ouviram de maneira longe, um ruído de que haveria de nascer o rei dos judeus. Talvez essa era a conversa na Babilônia. Nós estamos aqui, mas Deus há de suscitar alguém que restaurará o trono de Davi, o rei verdadeiro, o grande rei. E agora chegou o momento. O texto aqui, ele não explicita com clareza quem esses homens eram. E nem fala quantos eram. Eram apenas esses magos do Oriente que vieram a adorar o rei dos judeus. Então observe, esses homens, meus irmãos, eles vêm de longe, com pouca informação, mas eles entenderam a missão: adorar o rei. E aqui a gente já vê as primeiras reações do mundo quando nasceu o rei. Pessoas distantes, longe, pouca informação, fazem viagens longas, custo alto, perigo, finanças, etc, etc. Eles não medem esforços para adoração. Provavelmente os estudiosos vão colocar talvez uma viagem de mais de 1000 quilômetros. Naquele contexto, uma viagem dessa duraria dias, semanas, meses, muito tempo para adorar o rei. Já parou para pensar nisso? Quando a gente faz um contraponto para os nossos dias, povos longínquos, povos distantes, longe de Jerusalém, Deus de maneira sobrenatural. O texto não fala como é essa estrela, o texto não nos dá tanta informação. Se você for ler, vai ter especulação. Vão falar que foi Júpiter, Saturno, ou uma estrela tal. É tudo especulação. Porque o foco de Mateus não está nisso. O foco está num povo que veio de longe para adorar ao rei. E aí nós olhamos para o nosso tempo hoje, nós temos carro, nós temos conforto, nós temos tudo aquilo que eles não tinham. E nós pensamos 2, 3 vezes a ir adorar o Senhor. Nós pensamos 2, 3 vezes porque a cama é muito melhor. Um filme é muito melhor. Um churrasco na casa dos amigos é muito melhor do que adorar ao rei. Nós vivemos num tempo hoje, meus irmãos, que tudo para o crente é um obstáculo. A ponto de nós fazemos assim: não vou colocar a vigília na sexta, porque senão corre o risco de orar 2, 3 pessoas aqui. E como o princípio que nós estamos apegados é orar e não que dia, não tem problema. Mas a preocupação
que tem que ser levantada no nosso coração é: por que talvez a adoração é a última opção para nós? Esses magos vieram de longe, pouca informação. O rei nasceu, precisamos de ir adorá-lo. E a gente aprende também que tanta informação assim não adianta. Porque a gente vê no texto aí pessoas com muita informação, doutores da lei, e diante do nascimento do rei, apatia, indiferença. Nós precisamos, meus irmãos, de olhar para esses detalhes simples do texto, que estão aqui escancarados, que o autor colocou para nos confrontar, para mostrar para nós que o rei é do mundo, do universo. O rei chegou para salvar as nações. Ele não é só o rei dos judeus. E aquele povo que esperava, que aguardava, que ansiava, que brigava. A gente sabe o que aconteceu. Então eu e você, meus irmãos, precisamos de entender essa dinâmica. O verso 2 aponta que eles viram uma estrela e vieram para adorá-lo. Então, mais uma vez, Mateus aqui ele não dá detalhes de como isso ocorreu. Porque o ponto aqui é focar na intenção deles, vim adorar. Mas esse texto aqui, como ele é alvo de interpretações diversas, e muita gente entra no meio do mato para tentar descobrir. Eu trouxe aqui para vocês, e para nós e para mim, um conselho do John Piper. Ele escreve sobre esse texto aqui. Ele vai dizer para mim e para você não gastarmos esforços aonde há pouca relevância espiritual. Aí ele vai dizer assim, perguntas do tipo: como a estrela agia? Como que eles viram? Como que eles trouxeram? Você entendeu? As pessoas às vezes olham para o texto como esse e ele perde o foco principal do texto. É igual às parábolas. A gente viu parábolas. A parábola não é para ser interpretada a fundo. Ele está contando uma história, uma coisa parecida. Ele está querendo te lembrar de uma coisa que você conhece para trazer um princípio para aplicar. Mas às vezes você vê pessoas pregando a parábola e ele vai para o meio do mato e o texto não está falando disso. Aqui é do mesmo jeito. A pessoa quer saber, mas e essa estrela? Como que ela apareceu? Que mago é esse? Que negócio é esse? Então Piper vai falar assim: ei, não foque em coisas que tenham pouca relevância espiritual. E a gente conhece pessoas assim, que elas vão para o texto e elas querem saber cadê a estrela? Por que da estrela? Elas querem saber como que o mar abriu. Não, tudo bem, não tem problema. Eu quero saber como é que o mar abriu. Me explica. Que negócio é esse do mar abriu? Fala para mim, como é que é esse negócio de maná? Como é que maná caiu do céu? Conta para mim. Jonas, como é que ele ficou vivo? E é tão interessante, há poucos meses teve um pescador, que é verdade, ele caiu no mar e uma baleia engoliu ele. Engoliu literalmente e vomitou ele. Está filmado isso. Aconteceu agora, recente. Mas as pessoas querem saber, não, pera aí. Me explica esse negócio. Como que o cara vai viver dentro de um peixe grande? E tantas outras perguntas que são irrelevantes para a nossa vida. Mas são isso que as pessoas querem saber. E o Piper vai dizer que essas pessoas focam nisso porque têm uma mentalidade periférica. Porque ficam só atrás de... É como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Ele vai dizer que essas pessoas não vê o profundo apreço pelas grandes coisas centrais do Evangelho. Essas pessoas não veem a alegria e eles não encabulam com a santidade de Deus. Eles não pensam e não querem se aprofundar no horror do pecado, na incapacidade nossa, do homem, contra tudo. Eles não pensam, por exemplo, na morte de Cristo, na justificação que é somente pela fé, na obra santificadora do Espírito Santo, na glória redentora de Cristo, no juízo final. Então observa, as pessoas às vezes querem focar em coisas que o próprio autor colocou lá, a título de só mais uma informação, que ela
não tem tanta relevância para a intenção dele. Ele vai dizer que desviam do foco principal e não focam na intenção real do texto. E aí ele vai dizer que há coisas que não vamos entender, mas entendemos que Deus está conduzindo tudo a um propósito maior e perfeito que foge ao nosso entendimento. Nós confiamos num Deus, meus irmãos, que pode tudo. Tudo o quê? Tudo. Deus não nos deve explicação. Nós vivemos por fé. E a lição central do texto é que Deus está guiando estrangeiros a Cristo. Deus está se revelando. Deus não precisa de mim, de você. Ele traz pessoas de longe, Ele usa os astros, Ele usa as estrelas, Ele usa o que Ele quiser. Por isso, meus irmãos, que eu e você precisa de entender quando Deus nos chama a participar do reino, para trabalhar no reino com os nossos dons, com a nossa vida. Isso é um privilégio. Deus, Ele pode usar uma estrela, Deus pode usar um jumento, Deus pode usar qualquer coisa, Deus pode usar essa cadeira, mas não, nós somos a imagem invisível de um Deus invisível, e Deus nos chama a participar do reino dEle, de maneira ativa, mas às vezes nós esquecemos disso. O texto está querendo enfocar só no Deus que se revela, e estrangeiros, pessoas distantes, vêm para adorar o Cristo. E João 4,23 vai dizer, são estes que o Pai procura para ser adoradores. Alguém que não pertencia ao povo, mas nasceu rei, e eles vêm para adorar o rei. E o texto continua, verso 3 até o verso 6. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, respondeu eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Que profeta? Miqueias capítulo 5, verso 2. E aí, no verso 6, ele profere a profecia de Miqueias capítulo 5, verso 2, e no finalzinho ele implementa 2 Samuel 5, 2. Ele vai dizer, tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E provavelmente aqui, meus irmãos, a comitiva dos magos tinha um tamanho considerável, porque eles não viajariam todo esse tempo com poucas pessoas. Não, porque Jerusalém era uma rota comercial, eles vêm de longe. Talvez um grupo vem com eles fazendo comércio, tem toda aquela dinâmica. É um grupo grande e eles entram em Jerusalém e eles começam a perguntar, cadê o rei dos judeus? Nós viemos adorar. Nós viemos adorar o rei que nasceu. Cadê o menino? E aqui o menino já estava um pouquinho mais velho. Provavelmente Jesus tinha entre 1 e 2 anos. Tanto é que a gente vai perceber que Herodes, ele manda matar crianças abaixo de 2 anos. Não é Jesus acabou de nascer. E aí há um rebuliço. Entra em pânico Jerusalém. Herodes, ele fica alarmado. Por quê? Ele é o rei. Um suposto rei que está surgindo ameaçaria o trono dele. E o povo fica alarmado porque eles conheciam a maldade de Herodes. E Herodes, meus irmãos, eu não quis trazer todos os detalhes de Herodes para não ficar extenso, mas Herodes era doente pelo poder. E se você for estudar quem era esse camarada aqui, ele fazia qualquer coisa para manter a sua posição e o seu trono. Uma coisa simples que ele fez já no final da vida, pouco tempo antes de morrer, ele mandou matar a esposa, mandou matar os filhos. Então tudo aquilo que ameaçava, ou que ele se sentia ameaçado, ele mandava matar, ele eliminava. Ele mandou matar o cunhado, ele mandou matar a família, ele aniquilou todo mundo que ele podia. Qualquer um que se levantasse e ele se sentisse ameaçado, ele mandava matar.
Então é por isso que o segundo personagem aqui, ele responde ao nascimento do rei de maneira alarmada. Por quê? Porque Jesus é uma ameaça. O rei nasceu, o rei dos judeus, e ele não era judeu. A linhagem de Herodes era edomita, ele vinha da linhagem lá do irmão de Jacó, de Esaú. Ele não era judeu. Era um homem mau, um homem terrível, um homem perverso. Era uma ameaça. Jesus nasceu e ele se levanta contra toda a ameaça do seu trono. E o povo, sabendo da crueldade, fala: e agora? O que virá sobre nós? Porque esse homem vai ficar furioso. E Jesus, meus irmãos, ele é uma ameaça. Por isso que Jesus ele é alvo de hostilidade. Então nós vemos, com relação ao Natal, com relação ao nascimento, um grupo de pessoas que vem de longe para adorar. Um grupo de gente distante, com pouca informação, que não mede esforços, que põe o dinheiro no bolso, que corre o risco, mas vem para adorar. Mas também nós temos o Herodes. O Herodes que se sente ameaçado. Porque Jesus ele é uma ameaça. Por isso que o Natal ele é tanto graça como juízo. Jesus ele ameaça a minha vida e a sua. Porque Jesus ele é o rei e é ele quem é o Senhor da minha vida e da sua. E ele ameaça tudo aquilo que você coloca no trono do seu coração. Quando você conhece Jesus, quando você ouve falar de Jesus, alguém tem que sair do trono. Jesus ele é uma ameaça. É por isso que nós vemos hoje muitas pessoas correm da igreja. Lembra? E eu estou querendo dar exemplo só de gente crente mesmo. Esquece o ímpio. O ímpio ele não tem luz. Estou falando daquelas pessoas que estão no nosso meio, pessoas crentes que nós conhecemos. Pessoas que ouvem o falar de Jesus e já automaticamente ele é rei, ele é confrontado. Você precisa de mudar, você precisa de se arrepender, você precisa de tomar um rumo na sua vida, você precisa de desfazer, de fazer, renunciar, mudar. Jesus ele é uma ameaça. É por isso que em pleno 2024, entrando 2025, Jesus continua sendo uma ameaça. Muitos respondem ao nascimento, ao Natal, com hostilidade. Não quero igreja não quero Jesus não. Lembra, nós estamos falando de pessoas que nós conhecemos, que são do nosso povo, se for assim dizer. Pessoas que sabem que precisam de mudar de vida, pessoas que sabem que têm que tomar decisões sérias, mas não tomam. E lembra, a gente viu isso de manhã. Tomem cuidados para que a maldade não reverbere em incredulidade, e a incredulidade não reverbere em distanciamento de Deus, porque é assim. Quando Jesus vem, você tem que tomar decisão. E é isso que o pecado faz. O engano do pecado é fazer com que você ache que aquilo que você faz não é tão pecado assim. E aí começa a maldade. Por isso que Hebreus 3, 12 e 13 vai dizer: tomem cuidado, meus irmãos, porque aí vem a maldade. Você começa a dizer para a sua consciência que aquilo que é pecado não é tão pecado assim. E aí você começa a percorrer o caminho da incredulidade. Aí a palavra fala: congregue, ore, dizime, participe, doe, sirva, se arrependa, muda de vida, acerte, perdoe, reconcilie. Mas nós começamos a trilhar caminhos onde o nosso coração e o nosso pensamento vai dizendo para nós mesmos que aquele pecado não é tão pecado assim. E aí a gente começa da maldade, do pecado, caminhar pela incredulidade, e essa incredulidade vai esfriando, e nós vamos afastando da igreja, do povo de Deus, e aí o Natal se torna um juízo terrível. Por isso que Hebreus vai dizer: exortem uns aos outros. A cegueira espiritual, o engano do pecado, ela é resolvida através da palavra, com auxílio do Espírito, usando os próprios crentes.
Jesus, meus irmãos, ele é uma ameaça. Ou você combate o seu pecado, ou você se arrepende, ou você se vira contra Jesus. Não tem outra opção. Ou é Jesus, ou é outra coisa que está sentado no trono do seu coração. Por isso que Jesus ele é uma ameaça. E Jesus ele é uma ameaça. Eu e você devemos entender isso com temor e tremor. Por isso que a resposta diante de tudo isso que nós vivemos, meus irmãos, é uma resposta em arrependimento, reconhecendo: Senhor, nós somos dependentes, nós precisamos do Senhor. Tenha misericórdia de mim. Obrigado por mais um ano, Senhor, me lembrar que o Senhor nasceu, que o Senhor proveu salvação, que o Senhor proveu cura para a doença do pecado. Então Herodes, esse que vê Jesus como uma ameaça, Jesus é perigoso, porque ele vai me destronar. Eu não sou mais suficiente, eu não sou autossuficiente. E é isso que Jesus faz. Ou você vive na dependência, ou você vive na independência. Esse é Herodes, esse homem mau. Mas aí ele manda chamar os doutores da lei. Há muito tempo ele já está ali governando em Israel. Ele conhece os rumores. A gente já viu isso. Nos dias de Jesus há um burburinho. Nós estamos esperando o Messias. Quando você vê Atos, lá no concílio do Sinédrio, o próprio sábio lá vai dizer: calma, veio fulano, não era o Cristo. Se isso aqui for o verdadeiro Cristo, não estamos lutando com homens, mas sim contra Deus. Há uma expectativa enorme. E aí ele manda chamar quem? Os doutores. E aí ele pergunta para quem conhecia a Bíblia. E aí a gente vê aqui o terceiro grupo de pessoas que recepcionam o Cristo: os sábios, os doutores. Aqui, os sacerdotes e os escribas. Como Herodes era um homem muito mau, e ele não cumpre nem observa o mandamento de Deus, ele destrona, e ele quebra, e ele põe e tira um e outros sacerdotes. É por isso que é sacerdotes e escribas, porque na lei era um sacerdote só vinha outro sacerdote quando um morria, não tinha mais de um sacerdote em todo o período. Mas aqui não, aqui estava tudo bagunçado, tem muito sacerdote, é uma coisa mais política. Então Herodes tira, põe um, põe dois, tira de novo, mas ele manda chamar o pessoal da religião, o pessoal da lei das escrituras. Ele quer saber. Ele é perverso. Você vai ler a história dele, ele é um guerrilheiro inteligentíssimo. Ele está 2 passos na frente, Herodes. Que negócio é esse aí do rei dos judeus? Aonde ele vai nascer? Você observa no texto que não há ninguém contestando: ei, calma, isso não existe, isso é conversa. Não, é verdade, o rei vai nascer. Ele quer saber onde é que o rei vai nascer. E aí eles apontam a profecia de Miqueias 5:2, mostrando que é em Belém. Simples assim. E Belém aqui fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Agora você observa, nós temos aqueles que vêm de longe para adorar, que não mede esforço, que gasta dinheiro, gasta tempo, corre o risco, corre perigo, mas vem adorar o rei. Pouca informação, mas vem cumprir a missão. Nós temos Herodes, que ele tem a sua vida, o seu trono ameaçado. Jesus é uma ameaça para ele: eu vou perder meu trono. Nós temos agora os sacerdotes e os escribas, doutores da lei, manjam tudo, sabiam tudo que ia acontecer. Ouvem: nós viemos adorar o rei de vocês, ele nasceu. Aonde que ele vai nascer que nós queremos ir lá? Vai nascer aqui em Belém, pertinho, é por aqui, ó. Desce aqui, vira a segunda ali, 10 quilômetros, você chega lá agorinha. Olha a reação. O rei vai nascer, o nosso rei, aquele que nós esperávamos desde sempre, a promessa do Éden. Mas eles são indiferentes. Eles são indiferentes. E a gente pode ver esse grupo de crentes, que somos nós. É dia de culto, dia de comunhão, dia de adoração. Lá na igreja, 19 horas. Você não vai?
Talvez. É BD, instrução, direção. É bom, 8h30. E assim a gente vai. Muita informação, zero temor, zero compromisso. O rei nasceu. Eles não... Qual que era a reação normal? O quê? Deus avisou vocês? Vamos todo mundo. Vamos descer geral para lá. Comitiva para Belém. Não. Eles estão indiferentes. Observa. Aqueles que estavam longe do rei, vêm para perto. Aqueles que estão tão perto do rei, mas tão distante do rei ao mesmo tempo. É aquilo que o próprio Deus vai condenar dentro do seu povo o tempo inteiro. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante, longe, longe, longe de mim. O rei nasceu do lado deles. Qual é a reação? É logo ali. É lá que é o culto. Vocês vão? É lá? É lá. Belém aqui pertinho. Quantos de nós estamos assim? Temos informação, temos o conhecimento, somos batizados, mas nós não temos compromisso. O rei nasceu, mas não nasceu de fato no nosso coração. Nós não temos o Cristo como tesouro inestimável, a ponto de você vender todos os seus bens para adquirir aquele terreno, aquele tesouro. Ele não é a pérola preciosa para mim e para você. Nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Nós trocamos Jesus por qualquer agenda barata. É isso que o povo fez. E o povo dele. Aí você vê, vim para os meus e os meus não receberam. Eu fico observando, meus irmãos, como é que é o coração de Jesus. Hoje, olhando para nós, para a nossa adoração, para o nosso compromisso, para o nosso comprometimento. Porque às vezes eu fico com vergonha do meu cristianismo. Às vezes eu fico com vergonha do tanto que eu deveria orar e não oro. Tanto que eu deveria aprender mais e não aprendo. O tanto que eu deveria fazer tanta coisa e não faço. E eu arrumo desculpa. Igual você também arruma desculpa. Estava falando para os meninos aqui hoje de manhã. Se você separar 30 minutos por dia, de segunda a sexta, para ler, 30 minutos. 30 minutos por dia, de segunda a sexta, em um ano você lê 35 livros. 30 minutos. Mas nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Porque não há uma preciosidade de interesse. O nosso coração grita por outras coisas. Não pelo Cristo. Não pela sede do Cristo. Não por conhecer ao Cristo. Não por cultuar ao Cristo. Não por envolver no povo de Cristo. Nós precisamos de nos atentar com relação a isso. E o texto continua, versículo 7 e 8. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Aqui, meus irmãos, Herodes, homem astuto, ele já estava planejando e colocando o seu plano em ação. Ele poderia ir com os magos. Era um prato tranquilo, mas agora eu já vou saber onde é que está esse rei, eu já resolvo esse problema. Mas não. Ele é um rei, controla tudo e todos. Ele não pensou que ninguém iria contrariar o rei. Tanto é que no verso 16, ele manda matar as crianças. Ele já estava com um plano maquinado. Ele ia usar os magos só para... E às vezes, meus irmãos, nós estamos igual a Herodes. Nós achamos que controlamos tudo, o resultado. E nós esquecemos que existe um Deus que governa e que estava escrito, desde a fundação do mundo, que Cristo haveria de nascer. E Ele que iria se entregar à morte. Ninguém mata Jesus, Ele se entrega. A minha vida? Ninguém
ninguém tira de mim. Eu a dou. E dou e ainda tenho o poder de reaver. Esse é o nosso Cristo. Esse é o Senhor que nasceu. Esse é o Senhor que mais uma vez nos lembra que semana que vem nós estaremos em família, rindo, nos alegrando. E isso é bom, puro. Mas o principal é, a salvação chegou. Existe um Deus que tudo perscruta. Ele conhece o seu e o meu coração. Nada foge ao controle dele. Ninguém contraria. Nem Herodes, o grande Herodes, ele é o Herodes, o grande. Ninguém contraria os planos do Senhor. E aí ele continua no verso 9 até o 12. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente o precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostando-se, o adoraram. E abrindo os tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso, mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Meus irmãos, mais uma vez, a gente não sabe o que aconteceu, que estrela era essa. Lembra? A gente não sabe como é que foi, não tem como mensurar. 10 quilômetros. 10 quilômetros, uma estrela, é perto. Então não dá para a gente conjecturar, não, o que aconteceu? Não, esqueça isso, coisa periférica. O fato é que eles entenderam o sinal, é lá que Cristo está. Eles entram, eles veem a mãe, veem o menino. Quem eles adoram? Aqui de maneira simples, o texto está marcando, quem é digno de glória, honra, adoração é o Cristo, não é a mãe do menino. A mãe do menino, ela é um recipiente, alguém que foi agraciada para ser a mãe do Cristo encarnado. Mas quem é digno de adoração, devoção, entrega, o Salvador é Ele, é o menino. Então os magos fazem isso, eles entram e adoram o menino, não a mãe. E esses magos levam presentes. E aqui o Piper nos ajuda mais uma vez. Porque às vezes você vai ver, eles levaram ouro por causa disso, por causa daquilo. Eles levaram incenso por causa disso, por causa daquilo. Mas o texto não diz, não tem misticismo nos presentes. Mas o Piper vai dizer assim, esses magos levaram presentes, não porque o rei necessita de algo. E aí ele cita Atos 17, 25, que mostra que ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de algo. Jesus não precisa dos presentes. Existem pessoas que vão pregar o texto e vão dizer, não, aqui ele usa o ouro para ser sustentado, porque logo depois ele vai para o deserto, porque vai ser perseguido. Não, lembra, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui é o Deus encarnado. Ele não precisa de você, ele não precisa. Aí Piper aqui, ele vai nos ajudar a entender um pouco o significado dos presentes. Ele vai dizer assim, os presentes dados às pessoas ricas e autossuficientes ecoam e intensificam o desejo do doador de mostrar quão maravilhoso ou maravilhosa é a pessoa. Ele diz que, em um sentido, dar presente a Cristo é semelhante a jejuar. Ficar sem algo para mostrar que Cristo é mais valioso do que aquilo que você está se privando. Quando se dá um presente a Cristo dessa maneira, está dizendo, eu não venho a ti por causa de tuas coisas, mas por causa de ti mesmo. Jesus não precisava daquilo, ele é o dono de tudo. Mas a resposta de alguém que reconheceu que ele deve ser adorado, ele é digno de receber presente, honra, glória e tudo. E eu achei interessante, ele vai dizer isso para nós. Quando nós damos um presente a Deus, meus irmãos, é igual jejum. Porque jejuar não é você barganhar com Deus. Eu jejum, oro, o Senhor me dá. Não, é simplesmente você dizer que existe coisas no mundo que não superam a importância do meu Cristo. Então eu vou jejuar. Porque o jejum não é ficar sem comida, é um tempo de tirar as coisas que eu gosto
para me voltar à oração e à leitura da palavra. E aí o texto vai dizer que eles foram advertidos em sonho e foram embora. E provavelmente aqui eles continuaram retos e eles pegaram o caminho do litoral, deram uma grande volta para não passar de novo em Jerusalém, porque Herodes estava esperando. E diante aqui, meus irmãos, do rei, hoje você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você está num culto, Cristo está aqui. Você está diante do 25 de dezembro, uma data que nos remete ao nascimento do rei. E eu quero perguntar para você, qual que é a sua reação? Você é esforço, alegria e grande júbilo para adorar? Foi isso que o verso 10 vai dizer. Eles viram um menino, grande júbilo, alegria para adorar. Essa é a sua reação? Ou a sua reação é igual a de Herodes? Cristo é uma ameaça. Você tem que eliminar o Cristo, a igreja, os irmãos, a Bíblia, para se manter na sua independência de Deus e dos outros. Ou você é igual os sacerdotes e os escribas, que estavam tão perto, mas tão perto, estando ao mesmo tempo muito, muito, muito distantes. Muito conhecimento e nenhuma adoração. Ou você estava só com o povo, que só estava preocupado com o que ia acontecer. Só com o seu próprio umbigo. Que eu e você, meus irmãos, possamos ter a reação correta diante do Rei. Adoração. Adoração total, contínua e genuína, sincera, nos voltando para o Rei dos Reis. Mas o Natal, que Deus nos dá a graça, a misericórdia, nos chamando amorosamente para o conserto, para o arrependimento. E Deus nos dá essa oportunidade. E o dia é hoje, mais uma vez. Vamos ficar de pé?